Prezados, iniciamos agora o primeiro congresso técnico das terceiras Paralimpíadas Estudantis do município de São Paulo. A primeira informação importante que nós temos que ter é a participação. Quem deve participar dessa Olimpíada? Alunos com deficiência intelectual, alunos com deficiência visual e alunos também com deficiência física. A primeira modalidade que entraremos em explicação será a modalidade do atletismo. O atletismo contará com a participação de alunos com deficiência física, deficiência intelectual e deficiência visual. Todos os alunos poderão competir em todas as modalidades, sendo ela de prova de pista e prova de campo. Os alunos serão divididos em suas categorias, classificados da seguinte maneira: Categoria 1, alunos com deficiência visual. Categoria 2, alunos com deficiência intelectual. Categoria 3, alunos com deficiência física, com acometimento de membros inferiores. Categoria 4, alunos com deficiência física com acometimento de membros superiores. E categoria 5, alunos que fazem uso de cadeira de rodas para se locomover. As provas serão divididas em pista e campo. Campo, provas de salto em extensão e arremesso de pelota. Em pista, 25 metros rasos, 50 metros rasos, 50 metros rasos com condução para alunos com cadeira de rodas, 75 metros rasos e 100 metros rasos. É importante lembrar que na categoria 1, para pessoas com deficiência visual, a providência do guia deve ser tomada mediante a delegação responsável. A categoria 5 será definida com os 3 melhores tempos de série e não somente por uma prova. No salto em distância, será demarcada uma área de 1 metro com cal para que o aluno realize o salto. Se o aluno pular antes dessa área, será demarcada num ponto de impulsão realizado. As escolas deverão entrar no site das Paralimpíadas para confirmar a relação dos alunos para a participação dentro do evento. Os alunos deverão comparecer ao campo de prova 30 minutos antes de seu início para comprovar a sua participação. O tênis de mesa contará com a participação de alunos com deficiência física e deficiência intelectual. Esta modalidade segue as regras da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. As categorias serão divididas de 1 a 11, como segue o quadro. Classe 1, classificação sentado. A extensão do cotovelo e da mão são conseguidas com um movimento de balanço iniciado no ombro. A coordenação dos movimentos do braço é significantemente diferente dos braços não deficientes. Todos os movimentos do tronco são possíveis segurando a cadeira de rodas ou a coxa com a mão ou prendendo as costas da cadeira com o cotovelo dobrado. Classe 2, classificação sentado. A extensão do cotovelo é suficiente e os movimentos da mão são bem coordenados, mas sem força normal. O posicionamento do tronco é possível da mesma forma que os jogadores da classe 1. Classe 3, classificação sentado. Nas lesões mais altas, C8, as mínimas perdas motoras podem ser vistas na mão que segura a raquete, mas essas perdas não são significantes o suficiente para afetar qualquer habilidade conhecida de jogar tênis de mesa. Algumas leves mudanças na posição do tronco são conseguidas com a mão que está livre, segurando, empurrando e impulsionando a cadeira de rodas ou a coxa. A parte inferior do tronco fica em contato com o encosto da cadeira. Os movimentos do braço para trás são reduzidos devido à falta de rotação do tronco. Movimentos deliberados da cadeira de rodas são desfavoráveis. Classe 4, classificação sentado. Pode-se ver indivíduos sentados eretos com movimentos normais do tronco e do braço. Os movimentos do tronco para aumentar o alcance só são possíveis usando o braço livre para impulsionar, segurar ou empurrar a cadeira de rodas ou a coxa. Os movimentos intencionais da cadeira de rodas são possíveis. Quando começar com uma mão para frente, o tronco não pode inclinar favoravelmente. Movimentos laterais não são possíveis sem auxílio de um braço livre. Classe 5, classificação sentado. O tronco pode curvar para frente ou levantar deliberadamente no plano sagital sem o uso do braço livre. Podem-se ver ações de empurrar com a coxa ou até com os pés. Lidar com a cadeira de rodas é fácil por causa do bom posicionamento do tronco para frente e para trás. Alguns movimentos laterais podem ser vistos. Classe 6, classificação em pé. A combinação de deficiências no braço que joga e os membros inferiores
perda de 30 pontos no braço que joga e perda mínima nos membros inferiores de 30 pontos com sérios problemas de equilíbrio dinâmico. Um atleta com amputação dupla acima do joelho pode jogar nesta classe. Classe 7, classificação em pé. Amputação simples, braço que joga, ou dupla acima ou abaixo do cotovelo, ou a combinação de ambos. Jogadores com ambos os membros superiores afetados. Perda mínima de 20 pontos no braço que joga. Classe 8, classificação em pé. Amputação simples acima ou dupla abaixo do joelho. Grave deficiência em um ou dois membros inferiores. Redução na força muscular em pelo menos 30 pontos nos membros inferiores com pouco equilíbrio dinâmico. Classe 9, classificação em pé. Amputação simples abaixo do joelho. Bom equilíbrio dinâmico. Deficiência mínima em uma perna, 10 pontos. Deficiência mínima em duas pernas, 15 pontos. Uma diferença de comprimento no membro inferior de 7 centímetros. Classe 10, classificação em pé. Amputação do braço livre até 1/3 do antebraço, proximal. Função normal do braço que joga. Perda mínima de 35 pontos do braço livre. Nenhuma prótese pode ser utilizada. Se assim o desejarem, os jogadores podem ser examinados com as órteses no lugar, mas eles serão excluídos se eles perderem menos que 35 pontos. Um jogador com encurtamento congênito no braço livre, com função normal, só pode competir se este braço for equivalente em comprimento à parte superior do braço que joga, por exemplo, do ombro até o cotovelo. Classe 11, classificação deficiente mental. Qualquer nível de acometimento intelectual. A modalidade será disputada mediante a divisão de módulos e gênero. Módulos, classes de acometimento, como visto na tabela anterior. As escolas poderão inscrever no mínimo 1, no máximo 50 alunos para participar desta modalidade. Os jogos acontecerão com 3 sets até 11 pontos. O sistema de disputa da modalidade tênis de mesa será feito no dia da competição, onde será computado o número de inscritos e participantes da modalidade. Poderão participar desta modalidade pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual e também alunos sem deficiência. Esta modalidade conta com a participação de alunos sem deficiência para completar o time de alunos com deficiência para auxílio dentro da modalidade. A modalidade vôlei sentado contará ao longo dos seus jogos com a participação do sexo masculino e feminino jogando juntamente em quadra, obrigatoriamente tendo um de cada na quadra o tempo todo. Além desta informação, é importante destacar que teremos sempre a presença de uma pessoa com deficiência em quadra e deve ser inscrita no mínimo uma pessoa com deficiência para completar esse time, para que possa então ser efetivada a participação em jogo. Importante destacar também que os alunos não poderão retirar o glúteo do chão durante a partida, somente poderão fazer isso no caso de salvar bolas difíceis, mas retornando rapidamente à posição original. A regra de correspondência deve ser respeitada pelas duas equipes, com os glúteos ao solo, posicionando-se adequadamente de acordo com as regras oficiais do voleibol sentado. Cada equipe deve entender que não poderá queimar o saque, deixando a bola passar até o outro lado. No vôlei sentado, é importante destacar que na regra comum e na regra também do vôlei sentado, cada equipe só poderá dar no máximo 3 toques na bola. Os alunos poderão tocar o oponente com as pernas, a fim de que não atrapalhe a participação do outro. Se atrapalhar, será computada a falta. Permanecendo o empate de sets 2-2, iremos para o quinto set decisivo, onde, permanecendo a diferença de 14 pontos, as equipes jogarão até uma estipular a diferença de 2 pontos para a outra, se tornando então vencedora.